The world may be still, but we are always on the move. Oi, pessoal! Eu sou a Eliane Dantas, orientadora do Colégio PECs, ou Tia Li, como preferirem. E nós vamos iniciar uma série de podcasts aí, Tell Me More, conte-me mais sobre isso, com alguns assuntos pertinentes, alguns assuntos muito interessantes, que facilitam, talvez, que nos dedica, como lidar com os nossos alunos, com os nossos filhos, com quem a gente convive ali. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão na adolescência. Como lidar, o porquê, o que desencadeia isso. Eu estou aqui com o Ricardo, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre a formação. Tell me more, Ricardo, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou Ricardo Mello, sou psicanalista clínico. É uma área que a gente trabalha que é muito interessante, porque o foco da psicanálise é a cura pela fala, né? Quando nós falamos daquilo que nos aflige, daquilo que nos traz dor, que nos traz medo, a gente acessa uma área do nosso cérebro chamado inconsciente, onde nós escondemos ali todas as nossas lembranças, todos os nossos traumas, nossos medos, as nossas inseguranças. O tal né? iceberg, né? O tal, isso, né? Aquela imagem do iceberg, aquela pontinha é só o que está no consciente. E todo o inconsciente é aquilo que está submerso, né? Onde está escondido ali tudo aquilo que nos afeta. E a psicanálise trabalha exatamente isso, acessar essas dificuldades para que a gente consiga encará-las, enfrentá-las de uma forma diferente. E eu costumo dizer mais, que a psicanálise ela é uma evolução do ser humano. Né? O ser humano se olha, se enxerga, começa a entender mais sobre si e isso faz com que ele evolua. Mas eu posso dizer assim, é uma fala direcionada, porque eu posso, de repente, com um amigo, falar tudo que eu estou pensando, mas não vai ter o mesmo significado, o mesmo tratamento, digamos. Não tem, né? Tem pessoa que fala assim, não, sento no barzinho com os amigos, bato um papo ali, pronto, já fiz a minha terapia. Não, ali é um bate-papo. Sim. Óbvio que te ajuda a descontrair, a desfocar, né, das Dividir, dificuldades, né? Porém, quando você vai num set de sessão, você tá ali com um profissional que, primeiro, ele não vai te julgar, Sim. né? Ele não vai falar para você se é certo ou se é errado. Ali é um lugar onde você é seu, somente seu, né? E ali a gente não tem a gente não coloca barreiras. Ali você pode falar tudo que vem à sua mente. Nós trabalhamos com algo na clínica chamado livre associação. Nem sempre quando um cliente nosso, um paciente nosso chega ali e ele fala sobre alguma coisa, ele realmente quer falar sobre aquilo, né? Às vezes vamos dizer aí, que ele quer enganar a gente sobre aquele assunto. Mas quando a gente está num assunto informal, né, que você se desarma, aí é que o paciente fala de fato com a gente. As pessoas têm medo de ir à psicanálise, né? É Fazer uma sessão. Por quê? Como vai ser? O grande medo é o primeiro dia. Como vai ser? O que eu falo? A pessoa cria um script na cabeça dela. Né? Eu vou chegar lá, vou falar sobre isso. Chega lá, o psicanalista fala assim... Eu vou enganar ele. Bem isso mesmo. Aí o psicanalista pergunta... Me fala sobre a sua infância. Quem era você na infância? Pronto, já quebrou Desarmou, ele. né? Porque ele quer ir com um assunto momentâneo. Sim. Né? E aí a gente quebra. E ele vai acessar o inconsciente. Entendi. Né? Bom, o podcast de hoje talvez esteja... O pessoal aí vai ficar bravo, porque eu e o Ricardo, se deixar a gente conversa o dia inteiro, né, Ricardo? É tanto assunto, é tão interessante, é tanta bagagem que ele tem que a gente ficaria horas e horas conversando. Mas nós viemos aqui hoje, Ricardo, para falar sobre a depressão na adolescência. Sim. Está aumentando mesmo? A gente está conseguindo mapear isso? Ô, Tia Li, eu até trouxe algumas colinhas aqui, porque são muitas informações, né? Sim. De fato, isso tem acontecido. A pandemia foi, sim, um grande fator para que isso aumentasse, mas não é o único responsável. Tá? Nós temos outros fatores. A Organização Mundial da Saúde diz que hoje jovens entre 15 a 29 anos, que corresponde a mais ou menos 23% desse montante,
pessoas, jovens que tentam suicídio. Sim. Então já é um caminho, né, bem grande. E eu fiquei assustado porque esses dias, estudando sobre isso para uma palestra, 1970, que é mais ou menos o ano que eu nasci. Eu nasci, né, bem depois. Três décadas depois. À frente, né? Então, assim, mais ou menos em 1970 foi constatado que o suicídio era de homens entre 40 anos, né? Principalmente no momento da musiquinha do Fantástico ali, quando terminava o Fantástico, porque existia uma opressão muito grande no trabalho. Então aquele homem, ele pensava, pronto, preciso voltar para aquele, desculpa dessa palavra feia que eu não gosto, mas eu preciso voltar para aquele inferno. Sim. Né? E com isso, vinha-se essa tentativa, ou às vezes até o suicídio. Olha só. Mais ou menos em 1990, esse número mudou para as mulheres, também na mesma faixa etária. Por quê? E na mesma situação de trabalho? Mais ou menos na mesma situação. Também devido, a mulher conseguiu ir conquistando o seu espaço e com isso também as suas responsabilidades. Sim. E também tinha uma dupla jornada, porque a mulher, ela trabalha fora, mas ela também trabalha em casa. Sim. E de repente um relacionamento que não é tão legal assim. Né? E o que acontecia? Elas também cometiam suicídio. Assustadoramente, a partir dos anos 2000, isso começou com crianças de 8 anos de idade. Eu fui pesquisar isso no outro dia também, de verdade. Eu levei um susto, porque eu imaginei que criança não tinha pensamento suicida. E ao contrário, a partir dos 5 anos, os números são assustadores. E isso cresceu muito. Aí pergunta, mas o que aconteceu? Sim, a depressão é um dos casos. Porque às vezes as pessoas pensam, o que é a depressão, né? E mais do que isso, as pessoas não sabem de fato o que é depressão. Se uma pessoa começa a dar esses traços, e a gente vai falar sobre isso também, mas esses traços depressivos, seja em qualquer idade, a frase típica e infeliz que nós ouvimos é: para de frescura. Exatamente. Né? Que frescura é essa? Para criança, uma outra frase que é direcionada: você tem tudo, eu nunca tive isso e você tem tudo e vive aí pelos cantos chorando, reclamando. Não, tem que prestar atenção, porque a tristeza é um vestígio de depressão, né? A angústia é um vestígio. Uma outra também que é bem assim, não fica assim não. Vai passar. Como assim, gente? Né? Não vou, tá bom. Não fica assim, não, tá bom, então não vou ficar, pronto, sarei. Não é assim, né? Não é um passo de mágica. Eu costumo falar na clínica quando eu atendo, hoje eu atendo criança a partir dos 15 anos, né? Infelizmente no Brasil hoje a gente usa uma nomenclatura que é errada, né? A gente fala que existe a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem e o adulto, né? Não é isso que existe, é criança, desde que nasce até os 21 anos. É criança. Né? Cientificamente comprovado que é criança. Porque até os 21 a gente não consegue ainda tomar uma decisão certa, sozinho. A gente sempre pede auxílio de alguém. E eu atendo criança a partir dos 15. Né? E a gente vê que às vezes a grande reclamação dos pais chegam lá e falam assim: meu filho está muito preso no quarto, ele não quer mais convívio com a família. Né? E o que eu faço? Né? A primeira coisa que eu falo: preste atenção. Mas meu filho não conversa. Mas ele não conversa o quê? Não fala nada. Mas você conversa de assuntos que ele gosta de conversar? Né? Não, porque é uma tendência nossa, que somos pais, querer conversar com os filhos aquilo que nós queremos conversar. Nós queremos conversar, né? Que a gente acha importante. Sim, né? E o filho quer falar sobre o quê? Sobre mangá, que é uma febre do momento. Né? Quer falar sobre uma série. Não, mas eu não gosto disso. Tá, você não gosta. Mas por que não você aprender um pouco sobre aquilo para dialogar com seu filho e perceber, será que ele está em que quadro? Né? Depressivo? Né? Embora todos nós temos aí uma pitada de depressão. Porque não tem dia que a gente acorda meio triste, meio cabisbaixo, não tô a fim de falar com ninguém. Só que isso são pitadas. Aí no outro dia você acorda, que não é o nosso caso, né, Lia? A gente tá todo dia, parece que ligado no 360. Sei, outro dia um menino, você sabe que um aluno passou por mim, só te falando, passou por mim 6h30 da manhã lá no portão, bom dia, e falou assim pra mim: como que uma pessoa fica sorrindo desse jeito 6h30 da manhã? Não sei lá. É uma dose que eu tomo de manhã. Eu faço o que eu gosto, eu ainda ganho pra isso, né? Mas é bem isso. Sim. Pontos. E por que não eu parar e começar a perceber ali? Porque ali eu posso não só encontrar na minha criança, no meu filho,
a depressão ou a ansiedade, mas como tantos outros transtornos que começaram a aparecer por aí. Sim. É através do diálogo, é através desse convívio. Meu filho não vai conversar sobre aquilo que eu gosto de conversar, até porque ele não tem maturidade para isso. Não tem nem talvez Né? ele nem conheça Não. o meu assunto, né? Imagina. E é mais fácil eu conhecer o dele, eu estudar o assunto dele, Sim. do que ele o meu, né? Aí o que ele faz? Ele se prende no quarto, num jogo, que hoje é muito comum, né? Sim. Coloca o seu fone e ele conversa com o mundo inteiro Menos com os pais ou com qualquer outro familiar, né? Entendi. Então, como eu consigo identificar essa E tem muito depressão? transtorno além da depressão que é desenvolvido na adolescência, né, Ricardo? Muitos. O transtorno de humor, É, né? né? A bipolaridade. Sim. O humor, a bipolaridade também, mas infelizmente hoje a gente tem muito diagnóstico errôneo de bipolaridade. Ah, é? Sim, porque a bipolaridade, até marquei aqui pra falar sobre isso, é uma mudança constante de humor, mas ela é prolongada, Sim. né? Sim. Na mesma hora que eu tô muito feliz, euforicamente feliz, eu fico ali um tempo, de repente eu tô odiando o mundo. Sim. Por tempos prolongados, e não só isso, mas a pessoa não tem paciência. E a intensidade disso é também, muito grande, né? A ponto de parecer que a criança vai explodir. Exatamente. Né? Tanto de alegria, quanto de Quanto de tristeza, quanto de raiva, Sim. né? Agora, o transtorno de humor são também emocionais, mas ele se divide bem, né? Tá. Então, às vezes você fala uma coisa pro filho, ele fica bravo ali na hora, 5 minutos depois ele tá lá brincando, feliz, tá tudo bem de novo, né? Às vezes ele tá ali, ele chora, ele tá triste porque ele quer alguma coisa, ou porque você falou alguma coisa, mas 5 minutos depois ele tá bem. Então isso aí é humor, oscila. Entendi. Que dica de passagem. Tem dia que a gente também tá assim, Com certeza. né? Então, assim, é bem Tipo assim, diferente. você olha, sua conta não tá legal, daqui a pouco o pagamento cai. Pronto. Tá tudo bem. Entendeu? Você foi né? do triste pro feliz em 5 Em minutos. 5 minutos. De repente você tá triste. No meu caso, eu tô triste, eu olho lá, pum, caiu um Pix. Eu falo, o meu paciente me pagou. Então tá Pronto, bom. vou feliz, né? entendeu? Aí tem um outro também, até que eu marquei aqui, que é a euforia. Né? Às vezes é só uma euforia. Aí é aquela criança que às vezes... Sabe aquela criança que fala assim, olha, no final do ano eu vou te dar um videogame. Ele fala o ano inteiro daquilo, cadê meu videogame? Isso é uma euforia, que também passa. Isso, e a euforia tem algum motivo que desencadeia ou ela pode ser gratuita também? Pode ser gratuita também, né? E percebe que é tudo muito parecido? Transtorno de ansiedade. Né? Bem falado. Qual que é a diferença, então, entre o transtorno de ansiedade e depressão? Ou elas se misturam? Como é que é? Transtorno de ansiedade é uma preocupação exagerada. Né? Sim. Principalmente sobre o futuro. Então eu me preocupo... Isso vale para criança e para adulto? Para criança e para não, para criança e para adulto. Eu me preocupo demais com tudo, né? E nunca com o presente, né? Porque se preocupar com o presente é estresse. Sim, né? Mas é uma preocupação com o futuro. A preocupação do passado, para o adulto principalmente, é a depressão. Né? Eu vivo lá atrás, né? naquela nostalgia, ai que saudade daquele tempo, porque era. Sim. Né? Então isso aí é muito propenso a pessoa desenvolver uma depressão mais forte. A ansiedade é sobre o futuro. Né? Então eu preciso que tudo aconteça muito rápido. Seja ele amanhã ou a longo prazo. Ou a longo prazo. E a gente é uma ocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Né? Até eu tenho um trocadilho que eu uso em sala de aula, né? Eu falo para os alunos, imagina você trabalhando numa empresa multinacional, aquela do seu sonho, onde você tem aquele salário que você galgou durante tanto tempo, e de repente você vai fazer um documento numa sexta-feira à tarde, e na segunda-feira é feriado, na terça-feira é feriado, você vai fazer um feriado prolongado, você comprou uma viagem para Fernando de Noronha, que é o meu sonho de consumo. Meu também. Né? Para Fernando de Noronha. Sim. Mas quando foi sexta-feira, 6 horas da tarde, você fez um documento e fez errado esse documento. Ele chega até o seu chefe fala assim, Li, eu quero falar com você urgente. Terça-feira, 8 horas da manhã, você chega aqui porque a gente... Ou melhor, na quarta-feira, 8 horas da manhã, você chega aqui que eu quero falar com você um assunto sério. Puxa. Você foi para o lugar dos seus sonhos, que pagou em 48 vezes, né? Talvez ainda pague depois que voltar. Depois que voltar, vai pro melhor resort que tem lá, enfim, é aquele... Você vai para lá, você vai mergulhar, vai ver os peixes, vai ver aquela natureza...
tudo aquilo, mas sempre pensando, o que vai acontecer? Vou ser mandado embora, deu tudo errado, pronto, perdi a minha chance, trabalhei tanto, né? Enfim, perdeu todo o final de semana, o feriado prolongado, terça-feira você chega lá às 7h30 da manhã para se antecipar. Aí o chefe vai chegar às 10 horas da manhã. Quando ele chega, ele passa, ele nem olha pra você, você fala, pronto, Poxa, acabou. Acabou tudo agora. Acabou, minha vida acabou, meus sonhos acabaram, não vou conseguir mais nada, agora saindo daqui eu não consigo emprego em lugar nenhum, acabou. Quando você chega na sala dele, ele pede pra te chamar, você até sobe com aquela diarreia, né? Porque Já. aquela já, coisa o louca, né? estômago já, né? Você chega na sala e ele fala assim, sabe, Li, aquele erro que você teve? Sei. Você acredita que me abriu novos horizontes? Eu Poxa estou vida. montando uma filial lá em tal lugar não tinha e eu nem preciso de pensado. alguém de confiança para mandar e essa pessoa foi você. Puxa vida. Olha só, a ansiedade te provocou tudo aquilo, você Sim. sofreu, você não aproveitou, você se martirizou para alguma coisa que não aconteceu. E isso acontece assim no dia a dia, né, Ricardo? A gente faz isso, a gente Faz. se boicota, né? Aí a gente leva lá para criança. Prova de matemática quarta-feira. Ele vai sofrer, Eles sofrem. né? Você sabe que a gente está com muito adolescente sofrendo também com a questão de falar em público. Sim. E aí eles já começam assim, na semana anterior eles começam a sofrer porque sabe que vai sofrer. Não é nem pelo medo de falar. Sim. Porque sabe que vai passar por uma situação de estresse, entendeu? Preocupa-se. Aí já entra na hipomania, que é um outro transtorno, né? A pessoa se preocupa por aquele momento específico, Entendi. né? É uma preocupação por aquilo que está acontecendo. Ela fica agitada, ela fica impaciente e isso acaba repercutindo naquilo que ela vai fazer. Hipomania, olha que bacana. Então é bem interessante. E a gente trata diferente, ou então, uma hipomania, Sim, uma sim. ansiedade. Na psicanálise, a gente trata tudo isso através da conversa mesmo, dessa livre associação, né? Descobrindo qual é a raiz disso. Por que essa ansiedade? Por que essa depressão? O que ocasionou isso? Né? Não adianta você só podar. Sim. Né? Porque se você só podar aquilo lá, uma hora vai brotar de novo. Com certeza. Então, qual foi a raiz disso? E eu conversava com uma amiga, um assunto bem, bem informal, bem legal, que ela dizia ter medo de dirigir. Né? Pois é. E aí, esse medo, a gente batendo um papo ali, tava onde? Tava lá no útero da mãe. Olha, né? Eu fiquei impressionada. Porque aconteceu um acidente, Sim. né? E a mãe grávida assustou, foi um momento traumático, a ponto dela nascer, e nascer é um trauma, né? Sim. Dói nascer, é difícil nascer, e vai ali o que ela leva, isso daí pra vida inteira. Então, quando ela entra num carro, qual é o medo dela? Eu vou nascer, eu vou perder o controle, Sim. né? Então você acha que é possível ela aos 48 anos reverter isso? Com certeza. Ai, gente, tô feliz. Nada é impossível, né? Que E o que a legal. gente trata? É exatamente isso. Vamos tratar ali qual é a raiz disso e, através disso, trabalhar esse processo evolutivo da criança, que é especificamente o que nós estamos falando. Legal. E falando em adolescente, em crianças, né, até 21 anos, quais são os principais sintomas? O que me chama a atenção que eu preciso, olha, tá com um transtorno de ansiedade, olha, ele tá depressivo, o que me chama a atenção uma criança? São várias situações que causam isso, né? Então, pode ser uma agressão, pode ser abuso, pode ser o luto, né? A morte, a perda, né? Não somente a morte. Não somente a morte. Porque o luto pode ser desde perder o brinquedo que mais gosta, né? Então, tudo isso ocasiona o afastamento, né? E foi uma coisa que nós vivemos agora. Sim. Não só o afastamento, às vezes, de alguém, mas de toda uma sociedade, de um local. A gente percebe crianças que desenvolvem uma depressão porque mudaram de cidade. Sim. Foi tirada daquela zona de conforto, né? E o que ocasiona tudo isso? O que pode trazer tudo isso? A solidão, o isolamento, né? O bullying, né? Sim, o bullying que E tem muito bullying que é velado. Sim. Né? E a gente não, infelizmente, nem os profissionais da área da educação e nem em casa a gente consegue identificar. O medo,
né? E nós vivemos durante a pandemia uma cultura de morte. É verdade, é verdade. Então a gente ouvia se falar de morte o tempo todo, o tempo todo. Então isso causa esse buraco dentro da criança, né? Entendi. E ela começa a ficar muito triste, a se esconder, né? Ela começa a perder o apetite, né? Ela fica sensível, chora fácil, grita fácil, fica agressiva, né? Entendi. Então isso são todos sinais que a gente precisa estar muito atentos. E tanto na depressão quanto na ansiedade. Ele vai Tanto mostrar na esses depressão sinais. quanto na ansiedade. Na ansiedade, a criança fica mais intensa, né? Ah, tá. Ela fica mais, eu não diria agitada, mas ela fica mais eufórica eufórica, também, mais- né? Que, embora a euforia também seja uma parte de transtorno. Mas ela fica muito mais impaciente. Eu acho que essa é a Impaciente, palavra mais certa. E aí nós falamos só de questões psicológicas. Sim. Tem alguma questão física que desencadeie também a depressão? Com relação a hormônios, essas coisas? Pode. Você citou um pouquinho antes ali, falando assim sobre a menopausa, né? Exatamente. A menopausa. Mas não sou eu não, tá, gente? Não você sou eu que tô na menopausa, não. Você falou assim, então a menopausa. Sim, são mudanças. São mudanças que estão acontecendo conosco. Na verdade, as nossas células, elas passam por um processo de amadurecimento aí mais ou menos, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, de 7 anos. Né? Que são os grandes desafios da nossa vida. Né? O primeiro grande desafio, 7 anos de idade. Ser inserido na sociedade. Entendi. Através Eu ia da falar em alfabetização também, né? Sim, que é o novo. Embora a criança goste do novo. Né? Mas o grande problema de tudo isso, ou a grande solução, é ser inserido na sociedade. Sim. Né? Até Olha os que 7 anos. interessante. Você está em casa, você tem fome, a mamãe tá ali. A vovó, né? Tá ali. Principalmente. Tô com fome. Tá aqui o bolinho, tá aqui, né, o pãozinho. Sim. Eu quero ir no banheiro. Vamos lá. A mãe leva, dá banho, troca, penteia cabelo, né? E coloca ali, vem assistir isso, senta aqui, vem cá, filhinho. Caiu, vem cá, bebê. Quando você vai pra sala de aula, é um professor para 30 alunos. Para você fazer xixi, você tem que levantar a mão e pedir permissão. É verdade. Imagina o que isso causa na criança. Sou sozinho no mundo. Então, o grande processo que tem ali, o grande primeiro processo da nossa vida é ali. Depois, ali, aos 14, 15 anos, que começa a fase dos hormônios. A gente se olha e fala, eu tenho um braço muito comprido. Meu cabelo não é do jeito que eu quero. Nossa, tô horrorosa. Olha a minha pele. Tenho vergonha até de conversar com alguém. É bem isso, quero me esconder de todo mundo. Né? As meninas, é muito típico as meninas, não só as meninas, porque às vezes o menino também tem cabelo comprido, mas esconder o rosto. Né? Sim, Coloca o cabelo na frente do rosto para se esconder. Para as meninas, começa ali a nascer os seios, o período menstrual. Né? Então isso é tudo muito doido. Coisas, aí ela olha as outras meninas que são mais velhas, que já se encorparam, ela fala, por que os meus seios são muito grandes? Por que são muito pequenos? Por que o meu corpo é desse jeito? Sou muito magro. Né? Tudo. Parece que é Parece. É esse sentimento. Para os meninos, começa a mudar a voz. Uma hora fala grosso, uma hora fala fino. Né? Começa a nascer pelo corpo inteiro. E os braços compridos, aquele atrapalho que derruba tudo que vai pegar, né? Aí ele fala, cadê aquela minha carinha de neném que todo mundo gostava? Agora não, tá cheio de espinho, tá cheio de pelo nascendo. E aí? E sem contar o processo sexual de todo mundo que começa a se aflorar ali. Então começa um outro grande trauma. E aí, agora? Né? Depois aos 21. Olha aí, aos 21, qual é o pensamento? Quem é você na vida? Sim. O que eu vou escolher? Aí você já tem que escolher. E os pais cobram, né, e de certa forma com razão. Qual faculdade que você vai fazer? Qual curso? Cadê? Por que você não se formou? Por que você não estuda? Tem que ir. Né? Então é outro grande trauma. Ou quando eles falam pra gente, eu tenho uma nessa fase, 21 anos. Porque eu vou ser bailarina, eu vou ser... Mas o que você tá fazendo pra isso? Calma, mamãe, tá tudo... Como assim, calma? Você já tem 21 anos, né? E aí a gente vê com aquela frase terrível, matadora, que depois que eu encontrei a psicanálise, eu procuro cortar ela ao zero, que é, eu
passei por todas as dificuldades para estar até aqui. Pois Tô é. te dando todas as oportunidades. Por que você não Por quê? aproveita? Exatamente. Porque ele não quer e é um direito dele não aproveitar naquele momento. Né? O que eu preciso é dar esse suporte. Tá, você quer ser bailarina? Qual o caminho que você está seguindo? Né? Qual o objetivo que você quer? Tá, ele precisa de um percurso. Aí vem aquele plano de ação que hoje, graças a Deus, as escolas estão colocando em prática, né? Que é o projeto de vida. Sim, Né? Qual é o sim, seu projeto de interessante. vida? Onde você quer chegar? Por que você quer chegar? Como você vai chegar? Então isso é bem interessante. Eu tô tentando tirar essa frase também, Ricardo, mas eles estão me ensinando isso porque eles ficam brincando com a situação, entende? Quer ver ela falar que ia trabalhar de bicicleta? Aham. Quer ver ela contar que não sei o quê? Eu falei, tá bom, não vou contar mais, deixa pra lá, vai. Porque eu vi que realmente é uma frase desnecessária. Sim, É uma cada um conversa tem que uma não história. vai ajudar em nada. Pelo né? contrário. Fui eu. Exatamente, Entendeu? porque eles vão olhar pra você e vai falar assim, olha a mulher que ela se tornou. Hoje ela tá aí com o trabalho dos sonhos, conseguiu. E se eu não conseguir Pois é. nesse momento? É, Eu tô frustrado. entendeu? Aí pode ser que desencadeie uma ansiedade Olha ali, só. uma depressão ali, porque, primeiro, nós somos os super-heróis dos nossos filhos. Né? Eles podem gostar aí da Marvel inteira, mas no fundo eles querem ser como nós somos. Que legal. Só que eles não precisam ser. Claro que não, Né? imagina. E se eu começo a cobrar isso deles, até com um tom de exigência, como vai ser? Nossa, mas é muito interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Vocês tinham? De causar essa frustração, né? Sim. Poxa, ela passou por tudo isso e tá aí. E se eu não Se conseguir? eu não conseguir. Né? Se não E talvez conseguir, ele nem precise passar por tudo isso e para talvez chegar fique onde... melhor, exatamente. Né? Não Mas tem questão de... Não tem como comparar. Cada ser humano é um ser humano. Nossa, que bacana isso. E aí nós estamos falando então de fatores internos. Os fatores externos que podem aí causar esses transtornos de depressão na criança. O que é um fator externo? Você já falou aí, mudança e tal, sim. mas vamos falar de uma coisa mais... Tem a cobrança específica. excessiva, né? A gente cobra muito em todos os sentidos, isso também causa aí uma depressão, porque, como a gente está falando, cada ser humano é um ser humano, né? E isso é muito particular. Pode ser que um dê certo de um lado, outro dê certo do outro, então porque eu vou... Óbvio que eu preciso cobrar, mas eu preciso cobrar na medida certa. Tudo que é exagero faz mal. Então, os responsáveis podem, indiretamente, claro, sem querer, causar um transtorno na criança. A psicanálise diz que tudo que nós passamos, a culpa é da mãe. Ah, por favor. Imagina, não vem não. Então, Mas é interessante, né? Porque é o nosso primeiro contato, é o que a gente conversava, né? A ligação ali no cordão. Então, tudo passa por ali. Então, com certeza, a influência das outras pessoas... não sei se influência é a palavra certa, porque cada um faz aquilo que quer e como quer, né? Ah, mas amigo, foi por aquele caminho, não, foi porque quis ir, Sim. né? Então, não é porque o amigo foi, não, porque quis ir. Mas esse fator também influencia. A nossa sociedade hoje influencia, porque a gente também vive num momento muito, principalmente no Brasil, muito atípico, né? Sim. Então, tudo isso influencia. Os sonhos hoje são difíceis de conquistar, né? Há uma desigualdade social muito grande, né? Uns têm muito, outros não têm nada. Não tem nada, né? A gente fala assim, fulano é pobre, mas tem gente que vive abaixo da linha da pobreza. É verdade. Né? Então, acontece. Antigamente falavam que depressão era doença de rico. Né? Sim. Não, é doença de humano. Né? E a pessoa... ela é ocasionada disso. Então a gente pode dizer que eu entendo aí que a mãe pode ser a causadora de alguns transtornos desde a gestação. Então a gente indiretamente, talvez isso já comece a acontecer. Pode vir de gerações, pode estar no DNA. Olha! Sim, né? Pode sim, porque eu carrego isso. Se eu venho de uma família que vem por esse processo, provavelmente isso vem passando de geração em geração, né? Você, principalmente, deve conhecer mães que são totalmente melancólicas, que têm filhos totalmente melancólicos. Exatamente, é né? verdade. O ambiente que você vive, tudo isso tem muito a ver.
Hoje a gente vive também numa uma sociedade consumista, né? Então o seu peso vale por aquilo que você tem e não aquilo que você é. Então às vezes eu não tenho, eu me sinto mal por isso e eu vou me fechando, né? Eu não faço parte desse mundo porque eu não tenho, eu não posso. E parece que era uma coisa lá da minha infância, né? Quando você falava assim, ai, olha, fulano tá com tênis de marca e eu tô de chinelo. Sim. Isso perdurou até hoje. Então, De uma forma mais acentuada sim, agora, aí né? você muito e sem contar que hoje o acesso às mídias sociais é muito grande, né? Hoje, qual é o menor aluno lá de idade que você tem que já vai com um celularzinho para a escola? Porque Mas tem. E aí não começam os comparativos, aí eu tenho um começa. iPhone, Exatamente. não, eu tenho, né? Olha o meu, olha aqui. Então, tudo isso vai influenciando. Eu vou me sentindo menor e, com isso, eu vou me escondendo dentro de mim mesmo. E essa é uma das maiores causas da depressão, né? Me esconder dentro de mim mesmo. Que coisa. E isso tá muito comum, né, Ricardo? A depressão na adolescência. Nós já falamos sobre isso, mas... Tá, e tá importante crescente. Tá crescente. Nós vivemos numa geração que não consegue viver com a frustração. né? Né? Não aceita muito o O não aceita... Não existe. Para eles não aceitam esse não. Uma opinião diferente, né? Não aceitam, né? é do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Tudo bem que cada ser humano, como eu disse, é um ser humano, tem os seus direitos, né? Tem as suas particularidades, mas isso começou a ficar muito forte, né? O que acontece? Os pais, se você pegar, como eu disse, eu nasci nos anos 70, né? A minha mãe era uma preta, analfabeta, né? Empregada doméstica, mas ela trabalhava alguns dias e ela conseguia se dedicar também aos filhos. Sim. Né? Porque ela fazia faxina. Então ela fazia faxina 3 dias, 2 dias ela estava ali como mãe, né? Lavando, passando, cozinhando, conversando, sentando à mesa, né? O pai sempre teve a característica de trabalhar o dia inteiro, mas à noite chegava, sentava com o filho para contar uma história, para bater um papo. Hoje isso não acontece mais. A gente é um frenesi de trabalhar. A gente trabalha, conheço mães que trabalham em 3 empregos, Sim. né? E terceirizam os filhos. Sim. Horas para a escola, horas para os avós, né? Horas para babá. E por esse distanciamento, eles se sentem na obrigação de demonstrar amor de alguma forma. E como eu demonstro esse amor? Com presentes, né? Dando tudo que quer, oferecendo tudo que quer, deixando o filho fazer tudo que quer, né? demais. E todos nós precisamos de limites. Sim. Né? Todos nós, a gente gosta de limite. Né? A pessoa humana, ela gosta É o que norteia a gente, né? de limite. E quando você não tem, o que acontece? Eu acho que eu posso tudo. E quando na vida você percebe que você não pode tudo, você entra num estado de depressão, de ansiedade, de medo, de desespero. Então isso é muito sério. Olha só, gente, que coisa interessante. Mas vamos falar em cura. Não sei se eu posso usar essa palavra. A depressão, ela tem cura. A depressão tem cura, tem tratamento, O né? transtorno de ansiedade tem cura. A ansiedade não tem cura. Ah, não? Não. A ansiedade você precisa aprender a lidar com ela. Né? Você precisa dominar. Você precisa mostrar para a ansiedade que você é mais forte que ela. Quem manda sou eu. Quem manda é você. Não tem cura. Como é que a gente Né? faz isso? Então, tem alguns caminhos que podem te ajudar a diminuir a ansiedade. Né? Entre eles, uma boa alimentação. Né? A gente se alimenta totalmente errado. Sim. Né? Então, uma boa alimentação. E isso mexe também com os hormônios, mexe com tudo. A alimentação errada mexe com tudo. É verdade. Então, uma boa alimentação, exercício físico. Né? Sim. Ricardo, eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Hoje, se você colocar no Google lá, exercícios em casa, vão te dar uma série de exercícios de 10 minutos que te ajudam. Né? Levanta 10 minutos mais cedo e faz uma caminhada. Né? Quem mora perto do trabalho, vai caminhando, vai contemplando a natureza, vai ouvindo os pássaros, vai vendo a situação que está ao seu redor. Isso também é terapêutico, né? Vamos dizer assim. Estar com quem se ama. Sim. Né? Eu falava aí do tempo que a gente às vezes compensa esse tempo de amor para os filhos com presentes, né? Para poder tentar comprá-los. Não, dê 10 minutos de qualidade.
Desliga o celular, desliga a televisão, desliga o notebook, senta com seu Se o filho. meu tempo com ele é só dele, 10 minutos, para ele vai valer 10 anos. Tá? Então, tudo isso ajuda a diminuir a ansiedade. E o diálogo, né? O diálogo é importantíssimo, a gente não dialoga mais. Hoje existe muito monólogo, diálogo muito pouco. é verdade. Eu ia até falar com você sobre isso. Para quem tem um filho depressivo aí, uma criança depressiva, um adolescente, o que você sugere? O que além de procurar aí um profissional da área, tem alguns até que são medicados Sim, mesmo. sim. O que mais que pode ser feito com ele? A base da vida é o amor. Né? Ame. A gente tem uma tendência muito grande de quando tem um problema, a gente colocar de lado, né? Esse problema, não, vamos deixar. Aí, mais uma vez, a gente terceiriza. Óbvio que é muito necessário ter um profissional capacitado para dar esse apoio. Terapia é importantíssimo, né? Para esse processo. Mas estar com quem se ama, conversar com quem se ama é talvez o melhor remédio, né? Óbvio que, como você disse, tem situações que precisam de tratamento medicamentoso. Sim. Né? E aí você tem que procurar mesmo um neuropsicopedagogo, um psiquiatra, que ele vai te direcionar. Mas eu em casa, converse, ame, dialogue, sente. Aí existe uma cultura que a gente está deixando de lado, que é a cultura da mesa. Sim, Né? A mesa é o lugar mais importante da casa. Uma casa que não tem mesa, não tem diálogo, não tem amor, não tem vida. Porque é na mesa que a gente senta, que a gente se alimenta, que a gente conversa e pergunta pro filho, como foi seu dia? Sim. Né? Me fala mais do seu dia. Em casa, é obrigatório. O jantar, os 3 juntos e mais os cachorros, né? Sim, faz parte da família. Faz parte da família. Eu tenho 3 cachorros, hoje 5 gatos. Não tem 2 como, tartarugas. que família, né? Né? É família, né? Então precisa sim, isso ajuda. Se a minha casa precisa ser o lugar mais importante da vida do meu filho. Né? Precisa, tem que ser um lugar onde ele queira estar, ele queira voltar. Ele pode sair, a gente sabe que é inevitável, ele vai chegar numa idade que ele vai sair, ele vai querer conhecer a vida, ele vai querer entender do mundo. Que legal, precisa, porque se eu e você estamos aqui hoje, foi porque nós também fizemos isso, né? Desbravamos aí. Então ele vai fazer isso é inevitável, mas ele precisa pensar, eu tenho um lugar para voltar. E eu gosto daquele E lugar. eu gosto daquele lugar, né? Então tem que ser um lugar bom. Né? Mas aí você, tá, muito bacana, dê amor. Mas não tem hora que a gente confunde um pouquinho assim, tipo, ser permissivo porque eu amo demais, eu não quero que ele sofra, ou eu sou controladora porque eu amo demais e eu preciso protegê-lo. Como é que a gente vai conseguir saber, Ricardo? Tem uma máxima se a gente tá do fazendo certo, se a gente tá errando, hein? Tem uma máxima do amor que eu acho muito interessante. Quem ama deixa livre, né? Então eu acho que isso é um... Mas isso serve pra muito... filho? Serve, sim. Serve, porque ele só vai aprender a ser gente se ele for livre. Se ele estiver preso, ele não vai aprender. E eu sei que é difícil a gente dar essa liberdade. Porque a gente ama tanto que a gente quer prender, né? Sim. E parece que a gente prender, a gente vai privar ele de sofrer. Aí é mentira, não vai. Porque uma hora você não vai estar lá mais. Uma coisa muito dolorida que eu descobri no decorrer da minha vida, e de uma forma muito direcionada há 3 anos atrás, foi que a minha mãe não era eterna. Aff, Maria. E que ela ia embora. E que ela iria embora. E ela foi. Né? Então, não teve jeito, né? Precisou acontecer. E a gente não vai estar com eles. E eu precisei aprender a viver sem ela. Acho que talvez a parte mais difícil da vida, da vida. E, né? Eu precisei aprender. Então, o amor, ele né? Tem até uma máxima religiosa, né? da Bíblia, para quem lê, que o amor é paciente bom, tudo crê, tudo suporta, perdoa. Tudo espera, tudo perdoa. Sim, né? Mas ele também, ele direciona, ele exige respeito, cumplicidade, né? Dizer não também é amor. Sim, eu concordo. Dizer não também é amor. Então, punir, às vezes, né? Sim, né? Então também é amor. Agora,
como eu tenho interpretado essa linguagem do amor. Né? E assim, se você me permite, até abro aqui um parênteses para contar uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho um filho chamado Lucas, né? E o Lucas, era difícil ele parar no emprego, né? Não parava em emprego nenhum, não quero, não gosto daqui, não gosto desse pessoal, não gosto do gerente, não gosto do dono, não gosto do... Né? E eu quero comprar uma moto, eu vou comprar uma moto. E eu dizia, não, você não vai comprar uma moto. Moto é perigoso. Moto mata. Não, você não vai comprar uma moto. Moto não. Não, mas e era um conjunto de eu querer comprar uma moto e não parar no trabalho. Entendi. Numa aula, no meu curso de psicanálise, o professor diz na sala assim: pais, parem de frustrar os sonhos dos seus filhos. Não é porque você não conseguiu que o seu filho não vai conseguir. Deixa ele livre. Prove que você ama. E eu fiquei bravo, Eliane. Puxa, eu imagino. Porque eu falei, quem é esse cara que tá falando isso? Eu sou pai de Eu 9 conheço meu filho. filhos. Pois é verdade. Né? Eu sou pai de 9 filhos. Quem sabe, quem tem de ser pai sou eu. Né? Ele não entende. Fui embora bravo com aquilo. Eu mas sei até das particularidades do Lucas. Não, eu sei. Nasceu de mim, você tá doido. E fui embora com muita raiva. Mas no decorrer da semana, aquilo foi trabalhando dentro de mim. E eu falei, é verdade. Quem não gosta de moto sou eu. Quem não quer uma moto sou eu. Quem acha a moto perigoso sou eu. E não é porque eu não gosto que eu não posso deixar ele gostar. E falei, eu vou mudar a minha postura, né? Porque até então era a minha ordem. E eu falava assim, enquanto você estiver sob o meu teto, quem manda sou eu. Ô, frase, né? Também, né? E, enfim, aí naquela semana ele chegou e falou, eu não vou mais continuar naquele trabalho. Eu vou sair de lá, eu vou embora. Eu não quero mais ficar lá. Eu não gosto do gerente, eu não gosto da empresa, eu não gosto do trabalho. Eu falei pra ele, tudo bem, pode sair. Ele falou, quê? Você tá doido? Eu falei, você não tá feliz lá? Eu não tô. Então sai. Aí ele falou, mãe, o pai tá doente. Alguma coisa aconteceu. Eu falei, não, pode sair. Ele falou, mas se eu sair, eu vou comprar uma moto. Eu falei, então tá, compra uma moto. É isso que você quer? Ele, não. Aí veio e colocou a mão na minha testa. Falou, você tá com febre? Eu falei, não, é isso que você quer? Vai lá, cara. Realiza o seu sonho. Aí ele foi na empresa, pediu a conta, ele tinha um dinheiro guardado, ele passou num amigo que montava ali, trabalhava com venda de motos, montava motos, enfim. Foi lá, comprou uma moto, saiu com a moto, foi numa pizzaria, fechou um contrato com o cara, isso vai fazer 8 anos. Que é motoqueiro e é feliz. Poxa vida. Né? Ou seja, a minha frustração era tamanha em relação a mim mesmo, que estava talvez procurando aí o meu lugar, que eu não queria que ele fosse feliz. E a partir do momento que eu falei, vai ser livre, seja feliz, ele foi e encontrou a vida profissional dele. Olha só que interessante, né? São coisas do inconsciente. É porque nós já programamos a vida dos nossos filhos, né? Sim. Olha, eu quero que você faça isso, que vai ser melhor pra você, procure uma profissão tal, que é a que eu sonhei pra você, entendeu? Sim. E nem sempre os nossos sonhos são iguais, né? Sim, eu dei aula na faculdade. E no primeiro dia, sempre gostei de me apresentar e que os alunos se apresentassem. 90% dos alunos falavam assim, por exemplo, eu estou no curso de administração porque o meu pai quer que eu seja administrador. Para agradar meu pai. Pensa no ser humano frustrado, talvez depressivo, ansioso, né? Bipolar, que esse ser humano vai se tornar. Porque ele não faz porque ele gosta, ele faz para agradar os pais. Embora a gente viva numa constância de agradar os pais, porque a gente trabalha querendo agradar os pais a vida inteira, mas agradando do jeito errado. Sim. Né? Por que ele não pode ser? A partir do momento que ele está feliz, nós como pais vamos estar. A gente tem uma historinha também, eu tenho uma rixa com meu cunhado muito grande, que é engenheiro, e a minha sobrinha, filha dele, queria ser professora. E ele a vida inteira, mas de jeito nenhum, mas não vai. E enfiou ela numa faculdade de... Não quer fazer engenharia? Vai fazer administração. Foi uma semana. Eu não vou. Sim. Moral da história. Conseguimos com muito custo, entramos num acordo. Falei, olha, Adilson, não tenho nada a ver com isso. Né? Não tenho nada a ver, mas, nossa, meu coração tá muito feliz dela querer seguir a área da educação.
Eu sou muito feliz nessa área, Ricardo. Sim. Eu sou muito feliz, independente do que a gente anda passando e vendo. Eu sou muito feliz. Se eu nascesse de novo, seria professora de novo. E ela foi. Sim. Fez pedagogia, psicopedagogia, dá aula numa escola em Campinas já há Olha aí. tantos anos, numa felicidade. E agora ele olha e fala, minha filha está feliz. Então, Ela não precisa ser engenheira, ela não precisa ser administradora, ela seguiu Só- o caminho dela. só fazer aquilo que ama. E isso a gente traz para os nossos Mas a filhos. rixa comigo continua. Continua. Ele fala que a Não, culpa é minha. Mas esse daí resolve. Cunhado, né? Cunhado manda pra terapia. Exato, boa, vou mandar. Mas aí você vê, e isso a gente leva também para nossas crianças, É, né? não é? É. Porque, olha como é, o pai coloca o filho na escola, numa boa escola, como a Pectros. Obrigada. Aí eu quero que ele tire uma ótima nota, porque ele tem que tirar 10, porque ele precisa ser, mas ele não pode ser mediano? Pois Algum é. problema em ser mediano? Sim. Né? Ele não pode estar dentro da média e eu não posso estar feliz. É horrível a gente falar assim, a criança chegar pra gente e falar, pai, eu quero um videogame. Se você passar de ano, eu te dou um videogame. Olha o fardo que eu jogo nas costas dessa criança. Né? Pra ela ganhar algo que ela poderia ganhar só por ser filho. Só por ser filho, né? Né? É. E o passar de ano não é uma obrigação, mas é uma coisa natural da vida Natural. dele. Agora, como eu vou Ou passar se de ano... reprovar também. Sim, faz parte. Faz parte, né? é alguma coisa. Não Que é a funcionou. frustração, sim. E por que não? Olha, vamos lutar junto para você passar de ano? Vamos estar junto ali para fazer o dever, para aprender, para eu te ajudar e assim você conseguir o que você quer? Não, eu não posso jogar responsabilidade sobre eles. É triste quando eu ouço um pai falar assim, você não faz nada, você só estuda. Mas como peraí, assim? estudar é muita coisa, né? Não é muita coisa, não é cansativo, não é estressante, não é uma responsabilidade muito grande. Como assim você só estuda? Não, é importantíssimo. Eu quero cobrar do meu filho, mas quero que ele tenha nota, quero que ele seja ótimo, quero que ele alcance, mas eu julgo o que ele faz não ser importante? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Mas meu filho tá muito quieto, tá muito triste. Mas você não tá dando importância pro que ele faz. Sim. Ele chega em casa querendo contar. Ai, pai, hoje não escorrega, a tia ali desceu, não escorrega. Não, peraí que agora eu vou fazer isso. Que agora eu vou fazer importância aquilo. tem pra mim, né? Que ela tá escorregando. Não, pra tem um sim cara pra mesmo, ele. isso aí é normal. Né? Mas pra não, ele... pra ele isso é importante. É importantíssimo, não é importante, Sim. é importantíssimo. Sim. Porque quando eu tenho um sucesso profissional, eu quero que todo mundo me ouça. Exatamente. E qual a diferença? É. Né? Ah, mas meu filho está muito ansioso. Você está dando a atenção que ele precisa? Você né? está ajudando ele a lidar com isso de alguma Sim, forma, né? Sim, né? E meu filho estuda no Pectros, você sabe disso. Sim. E é interessante que a gente fala assim, olha filho, vai ser feriado, então sexta-feira você não vai. Por que eu não Como vou? assim? Não, eu quero estar lá sim. Aí a gente fala, mas por que você quer estar lá? Porque eu amo estar com as pessoas naquele lugar. Ah, Como que delícia. estudar não é importante? É muito importante. Como vai eu não além de Sim. aprender as 4 operações, além da Não, ali alfabetização, né? ele tá começando a criar o caráter dele. Exatamente. E a gente ainda tem uma máxima assim, se a gente vê um aluno, um filho ali, poxa, tem um raciocínio lógico bacana, olha, nessa idade já domina as 4 operações, vai ser engenheiro, vai ser tecnológico, vai ser tal coisa, né? E aí depois, se ele parte para uma outra área, a gente tem um lá, Ricardo, vou te apresentar, pensa, ele é uma figura, um aluno sensacional, tem 9 anos. Mas ele é artista, ele tem alma de artista. Ele até para fotografar, ele faz poses de artista e ele quer ser, ele fala, eu vou ser mascote, ou eu vou ser palhaço, ou entende? Olha. E assim, sensacional, paz. E claro, a gente vai trabalhar, ele tá estudando, ele tá fazendo a parte dele, mas a gente não pode tolir. Se ele tá indo agora para um projeto aí, os pais estão assim trabalhando nesse sentido de ajudá-lo a ser
artista. Sim. Olha, mas é muito interessante, porque... E tem outros também que só vão decidir o que vão ser lá nos 21. Sim. Mas tem outros que já desde pequeno, né? Já tá no sangue ali, Ele né? fica atrás de mim, tia, não tem uma peruca pra eu colocar? Olha. Tia, não tem... Pega tal fantasia pra eu usar. Hoje não tem fanfarra. Você vê que o lado dele Ele é quer- totalmente artístico. Sim. E eu preciso dar valor a isso. Mas com toda Porque se eu certeza. não valorizar isso, aí eu falo assim, ai, ficou depressivo, ai, ficou ansioso, ai... Não, mas peraí, esse é um processo, né? O cuidado para depressão, para ansiedade, para euforia, né? Começa na família. Exatamente. E Aí- bacana que os pais estão abraçando, porque podia simplesmente falar, como assim? Eu coloquei lá uma escola bilíngue, uma escola tecnológica para você ser palhaço, para você ser artista. Como? Muito pequeno para pensar já o que quer ser? Não, mas ele Sim. sabe, ele tem realmente Convicção daquilo. E Quando, talento. Sim. Quando o filho faz um desenho, né? Ele leva... Ai, olha o desenho que eu fiz. Cara, aquilo é importantíssimo. Primeiro que vocês que são pedagogos sabem que o desenho fala muito mais, né? Sim, sim. Interpretar um desenho talvez seja algo muito importante, né? Importante. Sim. Na idade da criança. Mas os pais chegam e falam, tá bom, e joga lá. Não, tenta entender. Sim. Né? Porque a criança, se você não der atenção para aquilo, ela vai falar, o que eu faço não tem valor. Exatamente. Não tem sentido. Aí, isso vai repercutir aonde? Lá nos 15, nos 17, nos 20 anos. O que eu faço não tem valor para o que eu vou fazer. Desculpa eu te Vamos cortar. falar. Mas até antes, né? Outro erro nosso como pai, como mãe. Quando a criança nasce, né? Ela tem duas coisas que ela faz muito bem, né? É comer e fazer cocô. Sim, sim. Aí, quando faz cocô, o pai vai trocar a fralda, a mãe vai trocar a fralda. Que Nossa, fedor, que que horror. Pronto, ali você já está causando um grande trauma na vida da criança. Olha. Porque a única coisa que ela produz Que é cocô. Aí você fala que aquilo é que ruim. o que você tá fazendo não tá O que legal? você está Poxa. produzindo é ruim. Olha, então a gente... Nossa, que Porque- lindo! Parabéns! Parabéns. Que cocô bem feito! É a primeira grande obra de arte dele. Olha isso, gente! E a gente falando, não, é horrível, vai que fedor, credo. Você tá... O inconsciente não entende isso. O inconsciente entende. O que você produz não presta. Gente, olha que bacana. Meninas, a partir de hoje eu elogiar os cocôs dos bebês, Dos hein? bebês. Sim. Olha que coisa mais linda. Parabéns. Parabéns. Você é muito bom nisso. Você é bom nisso. Parece uma coisa, Gente, né? que interessante. Porque, como a gente falou no começo, né? O inconsciente, ele é amoral. Isso não significa que é imoral. Né? Então ele não consegue distinguir. A partir desse momento você começa a se sentir fracassado. Gente, olha. Já viu aquelas pessoas que tentam e nunca conseguem? Aham. Talvez estejam presas lá na fase oral. Olha isso, gente. Uma vez perguntaram pro Freud, né? Freud, você não... Freud é o pai da psicanálise, né? Freud, você não atende criança? Ele falou, todos os dias. Olha isso. Né? Quer dizer, aquela criança que A você criança trouxe, interior. né? A criança interior. Sim. Gente, que coisa. Nossa, é muito interessante. Muito. Tem um filme antigo, não sei nem se você vai conhecer. Era com o John Travolta, Olha Quem Está Falando. Uhum. E olha, tinha depois Olha Quem Está Falando de novo, outra vez, não sei. No primeiro, tem uma cena que eles estão no parque. E ele falava, a mãe não sabia que ele falava, mas ele falava, né? O bebê já. E ele pega uma bituca de cigarro, nossa, que lindo! Eu vou levar pra minha mãe, é um presente pra ela. Mas ele não sabe que aquilo é uma bituca de cigarro. Sim. Pega e leva. Ela pega, que nojo! Joga fora. Ele, poxa, mas como assim? Eu queria agradar, eu trouxe um presente, ela jogou meu presente fora. Sim. Então a gente, é verdade, a gente erra nesses momentos Sim, aí, sim. né? E óbvio que a gente erra sem saber que tá Sem errando. saber. Né? Mas há essa dificuldade. Então, você perguntou ainda há pouco, o que causa talvez a depressão, a ansiedade? Talvez a gente não consiga interpretar bem, né? A gente precisa... Quando o filho nasce, não vem um manual de instrução. Pois é, né? Nem para os pais Nada, e né? nem para o filho. E nem pro filho. Né? E a gente vai aprendendo isso na prática. Mas eu preciso estudar. Sim. Ou seja,
A gente tem que dar importância a tudo. A tudo. Tudo na vida dele, até o machucado, né? Sim. Isso eu falo muito com o pessoal lá, com as meninas. Não foi nada, foi sim. Foi. Ele se machucou. Foi um raladinho, mas pra ele, naquele momento, está doendo. Sim. Esse E negócio a que dor não é muito foi particular. nada, não foi nada pra mim, né? Sim. Porque não fui eu que caí, mas pra ele. Então a gente tá no caminho certo Sim, ali, de dar sim. importância pra tudo que acontece na vidinha dele. Porque a dor de cada um é de cada um. É de cada um, né? Não importa se ela seja física ou psicológica, mas é da pessoa. Gente, é muito bacana. Como eu disse, ficaríamos aqui o dia todo falando sobre isso. Sem Mas contar que, infelizmente. sem contar que as suas perguntas são boas, então Ah, é? ajuda a gente a conversar então bem. Vou perguntar mais, peraí. Mas a gente precisa encerrar, porque o pessoal da produção fica pegando no meu pé. Eu já falei, vocês me convidam, depois fica mandando eu parar de falar. Decide. A gente pode tentar entrar no livro dos Guinness, né? É verdade. Como Nossa. o maior podcast do... Boa, verdade. Pode ser. Vamos lá. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito prazeroso conversar com você e ouvir você. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vocês sabem que eu costumo falar, não só para você, mas para toda a equipe, que vocês são uma extensão dos meus braços com a minha família, com meus filhos, né? E sempre que precisar, estarei à disposição. Muito obrigada. É o mínimo que a gente faz, né? Só retribuir aí a confiança, o carinho que você e os pais têm na gente. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. The world may be still, but we are always on the move.